Boa noite, amigos do Templo Espírita Vicente Paulo. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês para que a gente possa estudar a nossa doutrina espírita e com muita esperança de que no próximo ano nós possamos retornar às nossas atividades presenciais. Então, neste momento, nós pedimos aos nossos amigos do plano espiritual, a Jesus, nosso mestre, a Vicente de Paulo, nosso mentor, que nos ilumine, que nos proteja e guie, para que nós possamos transmitir essa mensagem da melhor forma possível e que Ele ampare a todos nós que aqui nos encontramos e aqueles nossos amigos, familiares que estão próximos ou distantes. Que a paz permaneça em nossos corações hoje e sempre, que assim seja. O tema que nós temos para hoje é caridade para com os criminosos. Esse tema ele faz parte do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 14, dentro de Instruções dos Espíritos. Lá nós temos dos itens 11 a 15, mas como esse aqui é um tema bem específico, nós resolvemos abordá-lo, até porque é um tema, eu diria, pouco falado dentro do movimento espírita e às vezes até polêmico para algumas pessoas, mas nós não podemos deixar de refletir sobre ele. Então vamos ao nosso estudo da noite. Nós vamos começar com a linda história da Dona Maria, antes de entrarmos no texto do Evangelho. Dona Maria, Maria Ribeiro da Silva Tavares, nasceu no ano de 1911, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Aos 23 anos de idade, ela já estava viúva, com 2 filhos. Ela se formou em serviço social e decidiu trabalhar junto a um presídio em Porto Alegre. Iniciava assim as suas atividades. Na década de 1940, bem no início, ela fez um pedido bem fora do comum para as autoridades, para o juiz responsável por aquele presídio. Ela queria levar para sua casa os presidiários que se encontravam no sistema de regime aberto e ela queria levar aqueles considerados mais perigosos. De início ela levou 36. Era um casarão enorme, eles moravam no porão desse local. Passaram a ter o seu regime semiaberto dessa forma. E ao longo da sua vida, Dona Maria acolheu, cuidou de milhares de presidiários, recuperando a maioria deles. Então, nós estamos colocando essa história, que foi apresentada no Globo Repórter de dezembro de 2013, que é uma história muito tocante, para que nós possamos sensibilizar as nossas mentes, os nossos corações, abrindo um pouco mais para que a gente possa refletir sobre a mensagem que nos é apresentada dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos deixar por um momento a história da Dona Maria. Ao final da nossa conversa, nós retornamos e concluímos a sua história. Vamos então ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Elizabeth de França é o espírito que traz esse texto que consta no Evangelho. Quem foi Elizabeth de França? Também conhecida como Isabel de França. Ela foi a irmã do rei Luís XVI. Rei Luís XVI foi deposto pela Revolução Francesa no ano de 1792. No ano seguinte, 1793, ele foi morto na guilhotina. Já a sua irmã, Elizabeth, mesmo sendo uma princesa,
ela não era muito ligada à vida de realeza. Ela dedicava o seu tempo muito mais para cuidar dos pobres, para fazer caridade. E mesmo assim, simplesmente pelo fato dela ser irmã do rei, ela também acabou sendo presa e foi executada na guilhotina em 1794. É esse espírito que em 1862 nos traz essa mensagem que consta em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ao que ela nos disse. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. A verdadeira caridade. Uma completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. E aqui ela se refere a uma doutrina divina, não é especificamente a doutrina espírita, né? Mas toda e qualquer doutrina que siga os ensinamentos de Jesus, que se baseie realmente nas leis divinas, se enquadra nessa situação. Então ela afirma que entre os seguidores dessa doutrina deve haver uma completa fraternidade. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então aqui ela já começa a direcionar para o tema, né? Caridade para com os criminosos. Por que nós devemos devotar a eles o nosso perdão, a nossa misericórdia? Amando esses infelizes, porque nós também cometemos inúmeros erros. Nós também precisamos de misericórdia, de perdão pelas nossas falhas. Nós podemos não ter feito nessa reencarnação, ter praticado nessa reencarnação o mesmo que eles praticaram, mas com certeza nós temos faltas muito pesadas às vezes e que precisam de perdão. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Ora, a doutrina espírita incessantemente nos esclarece de que a responsabilidade de cada um de nós é proporcional ao conhecimento que nós temos. E é nessa linha que a Elizabeth está nos falando aqui. Muitos desses criminosos, eles não têm o conhecimento da lei divina como nós temos. Então, às vezes a cobrança em relação às faltas que nós consideramos menores, porque nos baseamos nas leis humanas, elas podem ser mais graves perante aos olhos divinos do que as deles. Não julgueis, absolutamente não julgueis. O juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Jesus nos afirmou que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, às vezes nós ficamos julgando e condenando aquela atitude sem tentar entender ou perceber que como nós agiríamos se nós nos encontrássemos no mesmo ambiente, no mesmo cenário, nas mesmas condições a que essas pessoas foram submetidas. Será que nós seríamos bonzinhos, como nós nos consideramos que somos? Nós precisamos dessa indulgência para as nossas falhas também. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Nós nos baseamos muito nesses crimes, né, na lei humana, na lei que cada sociedade possui. E nós nos esquecemos de que
tem coisas que podem ser muito graves e que, perante a lei humana, são coisas corriqueiras, às vezes nem são consideradas como faltas. E aí nós nos lembramos do apóstolo Tiago. Nós temos lá no Novo Testamento a carta que ele escreveu uma única carta, né? Então, lá ele nos alerta com relação ao que ele chama de pecados da língua, mostrando o quão grave é a maledicência, que muitas vezes ela fere e mata muito mais do que um crime isolado que alguém cometeu fisicamente. Porque às vezes a gente destrói, né, principalmente hoje através das redes sociais, através de WhatsApp, a gente destrói a reputação de alguém, injustamente até, sem saber se aquilo é verdade ou não. Então nós precisamos estar muito alertas com relação a isso. Aqui nós damos uma pausa para nós nos lembrarmos da história da Dona Laura, que está lá no livro Nosso Lar, aqui especificamente no capítulo 21. André Luiz, assim que ele melhorou um pouco, né, que ele se recuperou um pouco a partir da sua saída do umbral, ele teve permissão para poder sair do local em que ele se encontrava em tratamento, conhecendo os ambientes existentes no nosso lar, ao lado de Lísias, que era o seu enfermeiro. Então a Dona Laura, ela é a mãe de Lísias. E para quem já leu o livro, André Luiz tem várias conversas com ela. Ela é um espírito já numa condição bem melhor em relação a que ele se encontrava. E quando nós vemos a obra, nós percebemos que é um espírito já numa condição bem melhor do que a nossa, pelo menos a minha, eu tenho certeza de que sim. Então, existe um momento na conversa deles em que André Luiz pergunta se quando ela desencarnou, chegou e retornou ao plano espiritual, se ela teve acesso ao histórico dela. Ela vai dizer que não, que num primeiro momento ela tinha alguns fragmentos, né? Mas não era nada assim certo, sequencial. E que aí, em um determinado momento, aquilo começou a trazer algum incômodo para ela, aquelas lembranças. Então ela procurou a equipe responsável naquele setor, que ela diz que foram os magnetizadores, que deram autorização para que ela e também o seu esposo, que já havia desencarnado, para que eles pudessem passar 2 anos lendo os seus registros de memória que se encontravam arquivados naquele local. Com um detalhe, nesses 2 anos, eles poderiam acessar somente informações referentes aos últimos 300 anos. Eles não poderiam acessar o que constava anterior a isso. Por quê? Porque eles esclarecem a Dona Laura que ela não teria condição de suportar o acesso ao que ela havia feito anteriormente. Então, por que nós estamos trazendo essa história? Porque muitas vezes nós estamos aqui reencarnados e numa situação um pouco mais tranquila, temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas nada comparado àquilo que muitos passam. E aí nós achamos que, por esse fato, nós somos espíritos que estamos numa condição melhor do que a dos outros. Será? Será que no caso da Dona Laura, as faltas cometidas anteriores a esse período de 300 anos, ela já havia expiado todas? Ou será que ela ainda precisaria expiar? Então, mesma coisa com relação a nós. Será que nós já expiamos todas as nossas faltas cometidas em reencarnações passadas? Nós podemos ter cometido crimes bárbaros em outras reencarnações e ainda não expiamos porque ainda não estamos preparados para fazê-lo. E esse é um grande motivo para a gente lembrar que, ao sermos indulgentes
para com esses nossos irmãos que hoje se encontram nessa situação de criminosos, nós vamos precisar dessa indulgência lá no futuro. Nós precisamos dessa indulgência em relação ao nosso passado. E aí, se nós formos impiedosos para com eles, implacáveis, lá no momento em que nós formos expiar as nossas faltas, nós podemos receber da mesma forma esse tratamento impiedoso e implacável. Então vamos prosseguir aqui com o nosso Evangelho. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis, que lhe acrescentais. A verdadeira caridade é muito mais do que isso, né? Ela vai nos explicar. Não é apenas isso o que Deus exige de vós, apenas a esmola. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Então é benevolência sempre, e em todas as coisas. E isso é completamente coerente, né? Está relacionado ao que nós vemos lá dentro do Livro dos Espíritos, na questão 886, quando é perguntado como que é a caridade conforme Jesus. E aí nós temos lá benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Esses nossos irmãos que se encontram nos presídios, né, os criminosos, eles não dependem da nossa esmola. Estão próximos os tempos em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Nós estamos num momento em que se aproxima cada vez mais a concretização da passagem do planeta Terra e, consequentemente, de parte da humanidade, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, essa transformação a qual ela se refere aqui, essa mudança. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Independente da situação de cada um, somos todos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Aí às vezes a gente pode olhar para isso e falar, bom, mas que ensinamento? Eu já sei. Aí nós recordamos aquela frase na música do Beto Guedes, Sol de Primavera, em que ele diz, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E não saber é diferente de aprender. É esse ensinamento que essa situação dos criminosos, grandes criminosos, se encontrarem entre nós, quer nos oferecer. Que tipo de ensinamento? O da compaixão, o da indulgência, a do perdão, da misericórdia. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. E aqui nós não podemos de forma alguma imaginar que são só eles, né? São só os criminosos aos quais se refere essa passagem aqui do Evangelho. Nós podemos estar entre eles, por sermos impiedosos, pela nossa falta de misericórdia, pela nossa falta de indulgência. Nós podemos, pela dureza de nossos corações, irmos também para esses mundos inferiores e lá ter a oportunidade de continuar aprendendo
ao lado deles. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Então aqui a gente já começa a perceber que caridade para com os criminosos Elizabeth de França nos fala. Da nossa prece, tá? De fazermos as nossas orações em benefício deles. É a verdadeira caridade. Isso nos faz recordar uma passagem de Chico Xavier. Juscelma Coelho é uma palestrante espírita de Belo Horizonte, muito conhecida, tem várias palestras no YouTube, vale a pena assistir. Ela conta que uma certa feita, pela primeira vez, ela foi chamada pelo Chico para que fosse até Uberaba porque ele precisava conversar com ela. Nós não vamos entrar aqui no porquê dessa conversa, porque aí é longa e sairia do tema. Mas a Juscelma conta que quando ela chegou lá em Uberaba, lá na Casa da Prece, não era um momento de atividades ali, de movimentos na casa, e pediram para ela aguardar no salão. Ela estava lá no salão, aguardando que eles fossem chamar um Chico, e de repente ela olha em cima da mesa, tinha lá um jornal todo espalhado, as páginas todas espalhadas, e ela observou que aquele jornal era daqueles que na época, né, costumava-se dizer que se torcer e espremer sai sangue. Era aquele tipo de jornal que na época só divulgava tragédias, os crimes. E ela começou a pensar, foi, gente, mas como que alguém deixa um jornal desse em cima da mesa aqui no centro, né, aqui no salão? E teve ímpetos, inclusive, de ir lá, de organizar esse jornal, dobrar e ficar mais escondido. Mas aí ela pensou, bom, eu não sou aqui da casa, quem sou eu para poder fazer isso num local do qual eu não faço parte? E no que ela estava com esses pensamentos, vem Chico Xavier, cumprimentou-a e logo em seguida disse, sabe, Juscelma, esse jornal sou eu mesmo quem compro. Eu compro esse jornal e aí eu leio e vou anotando o nome de todos esses nossos irmãos que se encontram aí. Sabe, Juscelma, muitos deles, nem a própria mãe se lembra de fazer uma oração por eles. Eu anoto num caderno e depois faço as minhas preces para cada um deles. Essa é a lição de Chico Xavier. Retomando então o Evangelho, não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Nós sabemos, existe até documentário nessa linha, que mesmo em países em que existe a pena de morte, às vezes os familiares da vítima vão lá assistir, né, a execução do criminoso, e quando termina, eles dizem que ele não sofreu o que ele deveria. Ou seja, não resolve, né? Para nós espíritas, nós somos a favor da vida em toda e qualquer situação. E ao mesmo tempo, nós sabemos que quando um espírito, numa condição dessa, ele é executado e ele se encontra num momento de revolta, lá no plano espiritual ele vai continuar atuando sobre nós da mesma forma, talvez até com mais liberdade. Talvez não, né? Certamente com mais liberdade, para poder influenciar outros aqui reencarnados. Então, não devemos utilizar esse tipo de vocabulário, né, que é mostrado aqui, e outros que nós conhecemos. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Nós temos lá na questão 625, que o Espírito mais perfeito que passou pela Terra e que nos é colocado como nosso modelo e guia é Jesus. Então, o que Jesus diria se ele visse
junto dele um desses criminosos. Primeiramente, lamentá-lo ia. Lamentar em que sentido? Lamentar que aquele espírito, aquele ser humano, tenha cometido tal ato. Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, doente da alma. Estender-lhe-ia a mão. É isso que faria Jesus. Mas aí o Espírito Elizabeth de França nos vai dizer o seguinte: em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo em que ainda haja de passar na terra. Ou seja, ela não pede para fazer aquilo que Jesus faria. Ela simplesmente volta a reforçar que nós podemos orar por eles. Nós devemos orar por esses nossos irmãos. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. Nós sabemos da força, do poder da oração. Pode levar tempo, pode não ser imediatamente as preces que nós façamos, mas em algum momento essas preces podem chegar até ele e podem ajudar a despertar a sua consciência. Ele é tanto vosso próximo como é o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Então nós percebemos que em vários momentos, né, ela nos reforça isso, né, para que nós possamos orar pelos criminosos. Então a caridade para com os criminosos é a nossa oração. E é a ausência de julgamento, de sermos implacáveis, impiedosos em relação a eles. Essa mensagem foi apresentada em Havre, na França, no ano de 1862. Então, esse é o texto que nós temos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos alertando em relação à importância da caridade para com os criminosos. Vamos então voltar à história da Dona Maria, para que nós possamos concluir a sua história. Em um determinado momento, aquele casarão em que ela vivia, ele foi transformado em um local chamado patronato, que é um local destinado à recuperação de presidiários, patronato Lima Drummond. Tempos depois foi construída uma casinha para ela já separada, porque ela já estava sozinha, mas ali no mesmo terreno, no mesmo local. E dentro desse patronato tem uma placa com uma frase da Dona Maria: não existem criaturas irrecuperáveis, existem métodos inadequados. Era assim que ela pensava, era assim que ela trabalhava, era assim que ela via esses nossos irmãos infelizes naquele momento. Tem um artigo na internet que nos mostra Sidney José, esse sobrenome aqui impronunciável para nós, é um juiz da Vara de Execuções Criminais, lá em Porto Alegre. Então, foi um momento em que eles republicaram o trabalho acadêmico dela de quando ela fez o curso de serviço social. E esse juiz prefaciou essa obra. E ele escreve algumas coisas, como, por exemplo, nós, a sociedade, ainda não temos noção de quem ela foi e do que ela fez. Aqui ele está se referindo à abrangência do trabalho dela. Nós ainda não temos noção de quem ela foi e do que ela fez. Maria Tavares nasceu antes de seu tempo. A Dona Maria, ela foi a primeira mulher no Brasil a ter permissão para entrar em um presídio para poder ajudar, para poder trabalhar.
Poderia entrar na época já, lógico, alguém da família como visita. Mas uma mulher para o trabalho foi ela. Ele continua. Dona Maria praticou caridade não com enfermos, com velhos, doentes ou crianças, mas sim com bandidos e delinquentes, com aqueles que todos rejeitam e excluem. É preciso um coração muito grande para conseguir realizar por décadas a fio atos dessa grandeza. E esse é um juiz que ele comenta em outros momentos de que ele acredita na recuperação do ser humano. Esse patronato, por onde passaram milhares de presidiários, ele tinha a taxa mais baixa de fuga. Aliás, os primeiros que ela levou lá na década de 1940 foram 36 de uma vez. Então conta-se que ela saiu com esses presos lá de onde eles estavam para levá-los para esse local, para a sua casa, e quando chegaram em uma praça, eles pediram para ela 2 horas de tempo para que eles fossem falar com seus familiares. Nós temos que lembrar que, ou pelo menos imaginar que na década de 1940 não haviam grandes cidades no país, né? Porto Alegre era uma cidade pequena, então era possível fazer esses deslocamentos. E ela conta que foram as 2 horas mais longas da vida dela, porque ela ficou apreensiva. Ela confiou e permitiu que eles fossem. E em 2 horas estavam todos de volta para seguir com ela. Dona Maria, nós falamos com relação ao trabalho que ela fez voltado para os presidiários, mas no seu trabalho lá no presídio, ela fez mais do que isso. Na época, os carcereiros não sabiam ler e escrever. E uma reivindicação que ela fez foi de que eles aprendessem a ler e escrever. E isso foi possibilitado. Então, ela buscava pequenas ações para também melhorar aquele ambiente para todo mundo, não apenas para os presidiários. No final do vídeo lá, né, dessa reportagem que foi exibido em 2013 pelo Globo Repórter, eles perguntam para ela: a senhora fez o que queria na vida? E ela responde, já com essa carinha que a gente vê na foto aqui, né? Mais ou menos. O que faltou? Faltou terminar aqueles que eu não pude ajudar. Ela ajudou milhares. Do que a senhora gosta? De ver o bem. Aqueles que estiveram mal e agora fazem o bem. Essa era a Dona Maria. Esse rapaz que nós vemos aqui ao lado dela em 2 fotos, ele foi um dos que foi recuperado por ela, que foi auxiliado por ela. E quando ela chegou numa certa idade, que já não tinha mais condição, que ela precisava de um cuidador, ele se tornou o cuidador da Dona Maria. Mesmo ela tendo 2 filhos, ele era o cuidador dela. Da mesma forma, outros que passaram pelo patronato frequentemente a visitavam. Inclusive, alguns participavam até de comemorações de seu aniversário. Um dos que ela recuperou, ele se tornou um empresário, ele abriu uma panificadora e colocou o nome dela, Panificadora Dona Maria. Então, um sentimento de muita gratidão por parte dessas pessoas. Dona Maria desencarnou aos 102 anos de idade. Esse Globo Repórter, eu já citei, que foi em dezembro de 2013, ela veio a desencarnar no ano seguinte, 21 de setembro de 2014, faltando praticamente 2 meses para que ela viesse a completar 103 anos de idade. E aí, por que nós trouxemos essa história tão bonita para essa
para essa reflexão. O Espírito, Elizabeth de França, nos pede uma única coisa, que nós possamos orar pelos criminosos. É essa caridade que nos é pedida. Jesus, o nosso mestre, nós temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, em que aquela passagem em que Jesus está falando de quando chegar o momento da separação dos bons e dos maus, aqueles que forem colocados à sua direita, a eles Jesus dirá, para que eles possam se apropriar do reino dos céus que está preparado para eles desde o início. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E aí, prosseguindo, estive preso e foste me ver. Então, eu fico imaginando, né? Nós podemos refletir sobre isso. Estive preso e foste me ver. O que Jesus falaria? Ou o que ele já deve ter falado para Dona Maria? Porque a Dona Maria não foi apenas vê-lo. Dona Maria foi para ver. Dona Maria teve a atitude de ir muito além, de acolher e de cuidar a cada um desses irmãos, nos quais Jesus se encontra presente. Então, olhando para tudo que ela fez, para esse trabalho maravilhoso, com certeza, o que o Espírito Elizabeth de França nos pede é muito pouco. Orarmos pelos nossos irmãos criminosos, para que Deus, para que os bons espíritos possam tocar o seu coração, a sua mente, e eles possam despertar a consciência e decidir promover uma mudança em suas vidas. Então, que nós possamos ter isso sempre em nossa mente. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja.